ponto-chave de dúvidas que eu tô vendo, não só aqui no YouTube, como eu tô vendo lá na caixa de perguntas no Instagram, no Saque da Loira, é: posso ficar vendendo todo mês 35 isento no nacional e posso ainda assim operar no estrangeiro? Vamos lá que eu vou explicar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Eu prometi que eu ia estar assídua aqui com vocês e assim eu estou semana a semana. Gente, antes de adentrarmos aqui nesse assunto, que é dúvida de muitos, essa coisa do limite de isenção tá deixando todo mundo meio maluco. Eu vou pedir para vocês encarecidamente uma ajudinha. Te inscreve aqui no canal, assina aqui as nossas notificações, marca aqui as notificações, aproveita e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível, deixa um oizinho aqui para nós e nos segue em todas as outras redes sociais. Lembrando que o Saque da Loira acontece no Instagram de segunda a sábado e lá eu respondo diretamente para vocês todas as tuas dúvidas. Vamos falar sobre isso da isenção, o que entra para o limite de quê, ok? Bora lá! Então, o momento ele é de dúvidas porque muitas pessoas estão hoje pensando em realizar alguma coisa nesse momento de alta do Bitcoin. Eu não tenho dúvida que a gente vai chegar em 100 USD rapidinho. Eu já até achei que era na semana passada. Mas enfim, não foi. Aguardemos que seja nessa. Se não for nessa, que seja na próxima. E tá todo mundo, de fato, se preparando para, de alguma forma, realizar alguma coisa. Muita gente tem o alvo aí no 100 mil e está pensando onde é mais eficaz, onde é mais barato a nível de imposto fazer qualquer tipo de realização. Então a gente tem que entender nesse momento, número 1, o fato de tu utilizares uma corretora nacional não impede de tu utilizares uma corretora no estrangeiro. Então a gente tem dois mundos hoje praticamente. A gente tem um mundo que é a tributação aqui na nacional e a gente tem um outro mundo que é a tributação no estrangeiro. E esses dois mundos se deram a partir da lei das offshores. Então a partir de janeiro de 2024, a gente de fato tem duas tributações, onde nas corretoras nacionais a gente tem a possibilidade de alienar até R$35 mil por mês de forma isenta. E já nas corretoras no estrangeiro, nós não temos mais essa possibilidade de utilizar limite de isenção. Porém, nós temos outras vantagens, tais como compensação de prejuízos, apuração anual, a gente já falou isso em vídeos passados, agora recentemente eu fiz um vídeo disso, vou passar aqui em cima o link do vídeo explicando para vocês quais eram as vantagens em operar em uma ou outra, nacional ou estrangeira. E parece que não ficou claro que a gente pode operar nas duas, a gente pode utilizar o melhor do mundo nas duas. Então, por exemplo, eu sou trader, se eu sou trader, eu posso utilizar a corretora no estrangeiro, primeiro porque a apuração é mais tranquila, é uma apuração anual, de janeiro a dezembro, certo? É um imposto que vai vencer só no imposto de renda, portanto, eu tenho condições de ter um caixa maior para operações agora, postergando esse imposto lá para o momento do imposto de renda, e isso para quem opera é bom, ter um caixa livre para operar maior, né? Enquanto que na nacional esse imposto vence de forma mensal, a apuração desse imposto é de forma mensal também, então de fato para o trader vale bastante a pena. A compensação de prejuízos, gente, todo mundo sabe aqui que a gente está num mercado volátil. Por estar no mercado volátil, essa compensação de prejuízos, por muitas vezes, ela é importantíssima. Ninguém opera de olho no prejuízo, mas o prejuízo acontece no meio das suas operações. Por exemplo, o prejuízo pode acontecer num momento onde tu queira fazer um par de troca e seja necessariamente obrigado a realizar alguma coisa em alguma moeda, a qual naquele momento não tem um valor favorável para a operação que tu pretende. E aí tu vai gerar um prejuízo. O que acontece na nacional? Eles não são compensáveis e na nacional tu tributa os resultados positivos, todos os resultados positivos, sem levar em conta que houveram perdas, ok? E já no estrangeiro, a gente leva em conta tudo isso. Então, na verdade, lá no estrangeiro, tu vais, de fato, fazer uma espécie de soma algébrica. Tu vai fazer uma conta de mais e menos, ou seja, tu teve resultados positivos, tu vai excluir os resultados negativos para a pós-tributária. E isso faz, de fato, uma tributação mais justa. E o que permite isso é justamente essa apuração anual, ou seja, tu pode num mês ter lucro, no outro ter prejuízo, enfim, e tu vai poder fazer essa compensação de ambos. Então, de fato, é uma vantagem. Para a pessoa que opera, quem faz trade, quem faz arbitragem, quem faz muitas operações, com certeza vale a pena utilizar o estrangeiro. Porém,
Utilizar o estrangeiro não impede, não há impeditivo de tu teres uma conta no exchange nacional e tu efetuares uma transferência da estrangeira para a nacional, lembrando que a transferência, ela não é fato gerador de imposto. Anotem isso, vou dar um print aqui bem grande. Não é fato gerador de imposto a transferência. Então, tu pode sim transferir cripto da tua operação no estrangeiro para uma corretora nacional e alienar nessa corretora nacional até esses 35 para aproveitar o limite de isenção na nacional. Não há impeditivo. O que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção no seguinte: esses 35 mil tu vais sacar livre de impostos na nacional. Isso também não impede que as tuas operações sejam tributadas no exterior. Então, o que vai acontecer? Lá no exterior, onde tu fizeste diversos pares de troca, tu pode ter lucros e prejuízos e tu vais pagar os lucros deduzidos os prejuízos na alíquota de 15% na próxima declaração do imposto de renda. E ainda assim, tu vais poder fazer alienação de até 35 mil reais na nacional, utilizando do limite de isenção. O que eu quero dizer com isso? Utilizem os dois melhores mundos de cada espécie de tributação. Uma não impede a outra. Isso vai fazer que tu tenha uma performance melhor nos teus resultados. De qualquer forma, utilizando as duas, tu vai utilizar o melhor de uma e o melhor de outra. E lembrando que, fora a transferência aqui que eu falei, tem outros pontos que as pessoas têm muitas dúvidas, que é a questão dos limites. Se eu comprei cripto na nacional, isso afeta o limite de isenção? Não afeta o limite de isenção. Então, a compra de criptoativos, anota isso aí, a compra de criptoativos na corretora nacional, ela não soma no limite de isenção. O que soma para esse limite de isenção? As alienações. O que é alienação para efeito do que importa para vocês aqui? Para vocês, tá? As vendas são alienações. Os pares de troca, permuta, cripto, isso é uma forma de alienação. Vou dar um exemplo. Passou do estrangeiro para nacional e na nacional permutou por outra moeda. Se permutou por outra moeda, houve aí, sim, uma alienação. Nesse caso, essa permuta vai somar nesse limite das alienações. Ficou claro? Então, digamos que tu passou 15 mil reais para a nacional, uma moeda equivalente a 15 mil reais para a nacional, qualquer stablecoin para a nacional. Então, lá na nacional, tu tem uma USDT, 15 mil reais em USDT, tu vais converter em Bitcoin. No momento que tu está convertendo isso em Bitcoin, existe aqui uma alienação. Então, 15 mil reais aqui foi o valor que tu alienou de USDT para comprar Bitcoin. Então, a compra do Bitcoin, ela não está somando, mas a alienação dessa USDT, a troca dessa USDT pelo Bitcoin, tu estás somando. Bom, o limite é 35, tu já usaste 15. Quanto mais tu tem livre para vender? Tu tem livre para vender mais 20. Tu não tem os 35 novamente. Okay? Então, dentro de um mês comercial, tu tem 35 mil reais. De 1º a 30 de cada mês, tu podes alienar 35 mil reais somando as tuas permutas e somando as tuas vendas. Pode ainda vocês terem aqui uma situação de dação em pagamento. Enfim, eu utilizei a cripto, fui lá, peguei a cripto e utilizei para pagamento de um carro, utilizei para pagamento de um contrato X, quaisquer pagamentos que tu tenha feito com ela vão ser considerados alienação. Nunca será considerado alienação transferência, nunca será considerado alienação compra. Então, são duas operações que vocês não vão somar nos 35. Lá no estrangeiro, utilizei de um par de troca. Eu tinha uma cripto X, vamos lá, eu tinha Ethereum e tinha um custo de aquisição dessa Ethereum. Utilizei a Ethereum para compra de Bitcoin. Então, na verdade, quando tu utilizou uma Ethereum para compra do Bitcoin, tu tinha um custo de aquisição e tu tem um valor da Ethereum valorizada, a qual tu está utilizando para comprar Bitcoin. Então, tu tem um resultado positivo nessa Ethereum, que é o valor que tu utilizou nela, a cotação de hoje, menos o custo de aquisição dela. Sobre isso, tu vais pagar imposto. Ah, mas eu tive prejuízo lá numa meme coin.
se tu teve o prejuízo numa meme coin, tu pode compensar esse prejuízo desse lucro que tu teve com a Ethereum. E é isso que é a grande sacada de tu poder operar no exterior. Por outro lado, eu estou recebendo muitas dúvidas também com relação ao limite da IN 1888 em confusão com o limite de isenção. Então vamos separar uma coisa da outra. O limite da IN 1888, ele é 30 mil reais. E esse sim, de fato, ele é também mês comercial de 1º a 30, só que a diferença dele para o limite de isenção é que, primeiro que ele é com relação, ele em específico, que é a IN que tu faz, não é a IN que a nacional faz, a IN que tu contribuinte faz. Ele é com relação às operações justamente que tu tem no exterior e as transações também em carteira. E aqui, nesse limite, somam todas as transações, ou seja, aí sim, somam as compras, somam as transferências, soma tudo que tu tenha feito em criptoativos no período. Só que esse limite de 30 mil reais, ele não diz respeito ao pagar ou não pagar imposto. Ele diz respeito única e exclusivamente ao fato de tu teres que reportar as transações para a Receita Federal. Lembrando que, por mais que a IN 1888 ela não traga uma obrigação de pagar, a ausência dela traz multa. Só não podemos confundir o limite de 30 mil reais no exterior, ele diz respeito à IN 1888. Ele não diz respeito à isenção de pagamento algum. Ele não diz respeito às alienações. Ele diz respeito à soma das transações. E isso vocês têm que separar uma coisa da outra. Um outro ponto importante aqui da IN 1888 é que quando as transações envolvem corretoras nacionais, elas não somam nesse limite de 30 mil reais. Então, vejam que a IN 1888, aquela que o contribuinte faz, é totalmente apartada das transações que ela tem na exchange nacional. Muitas pessoas também me questionam se vendi mais do que 35 na nacional, se paga somente sobre o excedente dos 35. Não. Os 35 não diz respeito a lucros, pessoal. Os 35 dizem respeito ao total das alienações, total das vendas. Então, se vendeu mais do que 35, caiu do limite de isenção. O que vocês têm que guardar dessas vendas de até 35 mil? Emitam extratos das corretoras, se certifiquem que fizeram as somas corretas, somaram trocas e vendas para ver se não ultrapassou o limite. Se ultrapassou o limite, calcula os 15%, faz o GCAP mensal e recolhe esse imposto mensalmente. E essa é a forma para não se complicar. E esse GCAP vai ser importado para o IR do ano que vem. Se no exterior, não vai a GCAP, tu vais preencher no próximo imposto de renda, onde vai haver um campo específico para os rendimentos no exterior, e lá nesse campo vocês vão fazer as apurações e lá deve ter também a previsão do prejuízo, o imposto vencendo no próprio IRPF do ano seguinte. Então, não confundam um com o outro e façam controle separado. O que guardar do exterior? Do exterior, guardar arquivos, CSVs, extratos de todas as corretoras utilizadas, carteiras, emitir também os CSVs das carteiras, sempre já convertido em BRL para efeito de entender se precisa entregar IN 1888 ou não. Lembrando que não temos aqui limite de isenção, imposto vai vencer sobre o total desses ganhos no imposto de renda, ok? O pessoal está me perguntando das carteiras. Eu vou dizer o meu entendimento com relação às carteiras. Quando tu tem uma custódia em carteira, essa custódia, ela acompanha, isso é respondido pela Receita Federal, acompanha o local de residência do contribuinte. Então, se tu é residente fiscal no Brasil, está custodiado na tua hard wallet, portanto, está no Brasil. Porém, se tu fizeres transações nessas carteiras, as transações nas carteiras, elas não são feitas por uma empresa no Brasil, elas são feitas por um intermediário no exterior. Então, para efeito de transações em carteiras, essas transações são consideradas no estrangeiro. Então, transacionou em carteira, não vai somar para as nacionais, porém, vai somar para ganhos no exterior. Gente, acho que eu mencionei todas as principais dúvidas. Eu sei que é complicado, eu sei que é complexo, mas é assim e a gente tem que ir entendendo ponto a ponto até que vocês gravem isso de forma a sair isso tudo no automático.
Beleza? Espero ter contribuído com as dúvidas de vocês. Eu falei aqui todas as principais dúvidas que têm surgido lá na caixinha do Instagram e aqui nos comentários que vocês deixem para mim nos vídeos do YouTube. Mas lembrando de outras dúvidas, deixem aqui para mim também e me sigam lá no Instagram, conversem comigo lá por meio do Saque da Loira também. A caixinha fica aberta lá todos os dias. Ativa aqui as notificações para receber atualizações de tudo que a gente trouxer aqui para vocês. Se inscreve lá no blog, gente. Eu tô vendo que muita gente está me pedindo artigo que não está inscrita no blog. O blog é gratuito, vocês recebem notificações do blog também com todos os nossos artigos. Semanalmente a gente tem artigo lá. E já nos segue em todas as redes sociais. Vem comigo em todos os lugares que temos conteúdo produtivo todos os dias. Um beijo grande e até a próxima semana.